Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 13 de Lucas. E, naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. A crueldade naquela época não tinha limites. Pilatos, e também a cúpula judaica, não media esforços para manterem a sua posição, manterem suas forças, manterem o seu domínio, mesmo que isso custasse sangue de muitos inocentes ou daqueles que tentassem afrontá-los. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Portanto, as pessoas sabiam que, ou avaliavam que as pessoas passavam por certo sacrifício devido aos seus pecados. Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, todos ali deveriam procurar se arrepender dos seus erros, não importa quem errou mais, se errou mais ou se errou menos, mas se arrepender dos seus erros. Tomar uma posição diferente daquela que deveria tomar? Tomar uma posição de mais respeito, de mais amor uns pelos outros e também respeito pelas autoridades. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? E aí nós temos que ter um cuidado, não achar que as pessoas que estão na linha de frente, passando por determinadas situações desagradáveis, determinadas situações de sofrimento e dor, sejam pessoas pecadoras, sejam pessoas que estão cometendo crimes ou que cometeram. Nós temos que entender que todos nós somos filhos de Deus e temos karmas distantes para resgatarmos e, algumas vezes, passamos por algumas provas, entre aspas, acidentais, para conquistarmos direitos e possibilidades melhores no futuro. Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A questão do arrependimento que Jesus sempre pregava e sempre esclarecia para os seus apóstolos era fundamental para passarmos e superarmos certas adversidades, certas dificuldades. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achando. Então, uma figueira no meio da vinha e ela não tinha frutos. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Cortar. Se ela não dá fruto, se ela não estava produzindo os frutos esperados, corta. Mas, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? Não está fazendo algo de útil? Não é melhor que cortar? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Então Jesus está mostrando para nós que o Senhor sempre tem aqueles que intercedem pelos que erram e pedem uma segunda chance. E ela pode ser dada, mas tem um prazo essa segunda chance. Se não cumprir, as consequências virão. Então todos nós temos que ficar atentos na forma com que a gente lida com as situações, na forma com que a gente lida com as adversidades, para podermos então nos fortalecer e crescermos para Deus, crescermos em entendimento, crescermos em condições de melhor servir a causa do Pai. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Sábado, na sinagoga, e chega essa mulher que há 18 anos estava toda curvada, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Isso para os judeus era um soco na cara. No sábado,
e em plena sinagoga, cheia de gente, Jesus curar a mulher? Eles queriam qualquer coisa, menos que curasse no sábado. E Jesus, por ironia do destino, curava mais gente no sábado do que nos outros dias, até porque era no sábado que as pessoas iam à sinagoga para fazer suas orações, fazer suas penitências. Portanto, é ali que ele encontrava os sofredores, e é ali que ele ajudava. E por que tanta implicância com o sábado para poder e não ajudar as pessoas no sábado? Por que tudo isso? E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Se ela tivesse se endireitado e ficado xingando, blasfemando, eles poderiam reclamar. Mas ela estava glorificando a Deus por ter sido curada. Por que isso incomodava tanto os fariseus e os sacerdotes? E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Ele queria que as pessoas deixassem de trabalhar para ir, em qualquer outro dia, na sinagoga, encontrar com Jesus para serem curados. Mas, para aquilo tudo acontecesse, tinha que ter algo mais, uma concentração de fluidos. E quando Jesus chamava a pessoa, já sabia, ele vai curar. Eu quero ver o que eles vão dizer agora, porque ele vai curar essa mulher. Então já criava todo aquele ambiente. E também era para as pessoas verem Jesus curando. Porque Jesus, ele veio para mostrar ao mundo que ele era o Filho de Deus e que ele estava ali para cumprir uma missão divina. E as curas eram uma forma de chamar a atenção daquelas pessoas, daquele povo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Eles tinham 2 pesos, 2 medidas. No sábado soltava os bois para beber água, soltava os jumentos. E certamente ordenhava as vacas, porque você não pode ficar sem tirar o leite. As cabras, ovelhas eram todas ordenhadas no sábado. Porque se não tirar o leite, ele se perde, a vaca para de produzir. Então, e essas pessoas ficavam ali querendo criar algum tipo de problema, querendo implicar com Jesus, porque ele curava no sábado. Qual a diferença? E Jesus já mostrou uma coisa básica: eles levam para beber água, soltam os bois e os jumentos para beber água, porque se não beberem água, perecem. E por que então eles tinham a implicância que não podia curar no sábado? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E, logicamente, o povo ficava feliz de ver as ações de Jesus perante a multidão, de curar as pessoas, e também ficavam felizes de ver Jesus dar um cala-boca nos líderes. Certa vez, vendo um filme sobre a vida de Jesus, e quando ele chega na cidade, as pessoas já ficavam assim: ih, olha lá, ele chegou. Vamos ver agora o que ele vai responder para os fariseus. O que ele vai responder para os sacerdotes. Porque a massa detestava os líderes, mas também os temiam. E Jesus, como afrontava, batia de frente, dava respostas que eles precisavam de ouvir, logicamente que a massa ficava muito feliz. E dizia: a que é semelhante ao reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou a sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos aninham as aves do céu. Jesus estava mostrando que o reino dos céus é aquilo que transforma, aquilo que multiplica, aquilo que faz crescer. Mas faz crescer não algo qualquer, faz crescer a força do amor, a força da solidariedade, porque a mostarda é um arbustozinho, praticamente uma gramínea de folha larga que fica com uns 20, 30 centímetros de comprimento. Mas Jesus mostrou que ela se transforma numa grande árvore, porque Deus transmuta as nossas energias quando nós temos uma boa semente em nosso coração.
Deus transmuta nossos sentimentos quando nós já sabemos carregar melhores ideias e ideais em nosso coração. Por isso, ele compara com um grão de mostarda, que faz crescer, que faz vivificar em nossas almas a força do amor, para nós sabermos acolher a todos que necessitam. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Isso quer dizer, escondeu, misturou, fez a massa. Então, quando você pega o fermento, você pega uma colher de fermento. E uma colher de fermento para 1 quilo de trigo vai fazer aquele trigo se multiplicar e ficar enorme. Esse é o símbolo que Jesus mostrava para nós, é o símbolo que Jesus trazia para nós. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Por onde ele passava, ele estava pregando, ensinando e curando. O problema, quando curava no sábado. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? A grande preocupação das pessoas é como que eu vou me salvar. Mas para nós nos salvarmos, nós temos que observar todos os ensinamentos do Evangelho, porque é um código de lei. Se você deixar de cumprir uma delas, você se complica. Você pega uma avenida movimentada de uma grande cidade em direção ao centro da cidade. Você sai de um bairro qualquer para o centro da cidade. Ao longo dessa avenida tem lá as placas: velocidade máxima 60 km por hora. Mas também tem radar, tem farol, semáforo, tem pessoas que atravessam na sua frente, tem um carro que vem devagarzinho, ele precisa de entrar, ele entra na sua frente. Às vezes não prestou atenção, não deu a seta suficiente, um tempo hábil, e você tem que pisar no freio. Se o semáforo fecha, você tem que parar. A velocidade é 60 máxima. Mas viram quantas intercorrências existem que você tem que tomar uma providência urgente? O semáforo fechou, você tem que pisar no freio e parar. Uma pessoa entrou na sua frente, um carro te fechou, você tem que frear. E assim o Evangelho é cheio de detalhes. É importante estudar todo ele para nós entendermos esse código de lei. Kardec pegou as máximas morais do Cristo e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, para que todos pudessem compreender essa missão sagrada do Evangelho. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nem acharão a porta, outros nem saberão que existe, outros nem pararão para pensar nas consequências dos seus atos. Anestesiados que estão pelos prazeres do mundo, os chamados prazeres mundanos. Uma pessoa presa aos prazeres mundanos, como ela vai interagir e agir frente ao mundo? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. A porta se fecha num dado momento. Planeta entrando na fase de regeneração. Recursos tecnológicos aos montes. Podemos nos deixar levar pelas fake news? Podemos nos deixar levar pelas falcatruas do momento? Temos que ter muito cuidado. Temos que ficar muito vigilante. Porque as trevas querem mais adeptos para irem para eles, para o chupão, ou para qualquer planeta inferior. Estigmatizou se chamar de chupão. Então, ir para o planeta inferior, sair da Terra, perder a possibilidade de ter um tablet, um celular, um carro, avião. Para onde fordes, se sair daqui exilado, é para começar tal qual a Terra estava 3, 4, 5 mil anos atrás, ou mais, de acordo com a capacidade intelectual de cada um. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário começarmos a aprender a valorizar o tempo que temos aqui, ouvir o Evangelho de Jesus e sabermos para agir, para nos corrigir,
para procurarmos, então, colocar em prática as boas resoluções, os bons sentimentos. Trabalhemos e procuremos edificar as forças do bem. Trabalhemos e procuremos construir um mundo melhor para todos nós. E então, começareis a dizer: temos comido e bebido a tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Mas ele poderá responder: e daí? Praticastes? Aprendestes? Tornaste melhor? Fizeste algo de útil para a humanidade e para você mesmo? Se estás de fora, por conseguinte, perdeste a senha. E para entrar no reino de Deus, a senha chama-se caridade, compaixão, amor, solidariedade, respeito. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Iniquidade. Quantas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho? Quantas vezes as pessoas se perdem na oportunidade de fazer o bem, na oportunidade de conduzir-se de uma melhor forma possível? Todos nós precisamos aprender a trabalhar, a amar e a servir constantemente para que as forças do amor nos impulsione sempre para caminharmos para a luz. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Afastai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Estamos praticando iniquidade ou estamos sendo solidários? Estamos praticando iniquidade ou estamos sendo companheiros de luta, companheiros de ideal? De que forma estamos conduzindo nossa vida? De que forma estamos trabalhando para nos tornarmos melhores? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus e vós lançados fora. Aqueles que fizeram o bem, aqueles que trabalharam, que fizeram por onde crescer e estar melhor, esses ficam na terra regenerada. E aqueles que negligenciaram o bem, deixaram de fazer todo o bem possível, todos abandonando as possibilidades de realização superior, esses ficarão de fora. Irão para planetas mais inferiores. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Jesus mostrando que muitas pessoas, em todas as partes do mundo, todas as partes da terra, aprenderiam a praticar o Evangelho. Mas aqueles que agiam com hipocrisia, com maledicência, com má vontade para com o Senhor, estariam de fora. E aí? Faça uma avaliação você mesmo do seu coração. As suas ações são condignas com os ensinamentos do Cristo? As suas ações são condignas com a bondade do Pai? Ou simplesmente está aqui agindo naturalmente, da forma que lhe convém, perdendo as oportunidades sagradas de fazer o bem, de edificar o amor e a paz? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Veremos aqueles que trabalharam e fizeram o melhor possível estar no mundo de paz, de regeneração, e virão de várias partes do mundo aqueles que comporão o corpo do Evangelho do Cristo entre os seres humanos. Eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Muitos chegarão por último, mas trabalharão com tanto afinco na lavoura do Senhor, que construirão a paz e o amor. E alguns, perdidos no meio do caminho, perdidos no labirinto das suas inconsequências, verão desmoronar tudo o que lhes tens em mãos.
Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Aí, eles já usaram um outro jargão. Não era mais os príncipes dos sacerdotes, era Herodes. Porque Jesus falava incomodando, e eles começavam a fazer todos os tipos de fornicações possíveis nas bases do evangelho para corroer-lhe a ação útil. Pessoas que agem assim, que tentam trabalhar contra o bem, que tentam destruir as forças do bem, não têm mais espaço para reencarnar na Terra ou em um planeta de regeneração. E se reencarnar, reencarnam em condições limítrofes, extremamente limitados. Elias respondeu: ide dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia, sou consumado. Jesus não só não se intimidou, quanto manda um recado direto para Pilatos: cuidado com quem você está mexendo. Observe as minhas ações. Expulso demônios, faço curas, e no terceiro dia serei consumado. E isso incomodava, porque o que era o terceiro dia? Terceiro dia de quê? E que tipo de consumação? Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Tinha que ser em Jerusalém. E ele tinha que caminhar pregando a vontade do Pai. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E sua profecia se cumpriu. Após Tito Vespasiano destruir Jerusalém, os judeus dispersaram-se pelo mundo. Deixaram de ter uma pátria por quase 2000 anos. E aí nós temos que prestar atenção nas palavras de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, porque não quiseste amparar todos os missionários que chegou até ti. Porque não quiseste amparar todos aqueles que meu Pai vos enviou, e hoje eu tenho que vir para restaurar as coisas que são de meu Pai, mas que também são minhas, porque eu e o Pai somos um. Dizendo isso, Jesus mostrava para aquelas pessoas, para aquela multidão, que ele tinha conhecimentos transcendentes, poderes transcendentes, que justificavam ele dizer que ele e o Pai eram um. Porque ninguém curava, e ele curava. E assim muitos outros fenômenos que Jesus produziu e produzia. E assim, sob as bênçãos de Jesus, fazemos essas reflexões, rogamos a bênção de amor e de misericórdia para caminharmos na direção do Pai infinito, sob as bênçãos do amor e da paz. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.